Você já tentou fazer uma simulação de empréstimo com garantia de imóvel e desistiu devido a tantas informações que foram solicitadas no meio do caminho? Então, esse vídeo é para você. Fica comigo que eu vou te explicar como você pode fazer uma simulação rápida, fácil e de graça. E o melhor, sem deixar todas as suas informações com a instituição. Olá, meu nome é Letícia, eu sou supervisora de treinamentos aqui da Cashme e eu auxilio o consultor comercial para que no dia a dia ele possa oferecer o melhor atendimento para você. Quando você precisa de um empréstimo, aposto que as primeiras dúvidas que surgem na sua cabeça são: quanto vou pagar de parcela? Qual será a taxa que eu vou pagar? Quanto de crédito eu posso conseguir? Mas nem sempre a gente quer ligar no banco para entender um pouquinho mais sobre isso. E vamos combinar que hoje em dia a gente nem precisa. Muitas informações nós conseguimos pegar no próprio site da instituição financeira. Com tanta tecnologia, sair de casa e ir até o banco se tornou uma coisa muito rara hoje em dia, né? Isso porque muitas fintechs e até mesmo os bancos facilitaram muito o nosso dia a dia com as informações na palma da nossa mão. Então, se nós temos alguma dúvida, é só pegar o celular e consultar, tem tudo lá. Porém, ainda hoje, muitas instituições financeiras, quando o cliente busca pelo crédito, deixam à disposição seus canais de atendimento e não trazem tantas informações no detalhe já na simulação de crédito. Inclusive, alguns simuladores pedem alguns dados que você normalmente não tem ali na palma da mão para poder concluir a sua simulação e você saber essas informações que você quer. Por isso, muitas pessoas acabam desistindo da simulação e deixando pela metade, porque a gente só tá com aquela curiosidade de saber um valor de parcela ou então um valor de crédito, não quer chegar até o final. Agora eu vou te explicar na prática como fazer uma simulação de crédito colocando seu imóvel como garantia. Em menos de 3 minutos você consegue ver quanto você vai pagar por mês, qual seria o valor do crédito que você conseguiria com base no valor do seu imóvel e qual seria o prazo de pagamento. Então vamos lá, vamos começar esse passo a passo. Então o primeiro passo é acessar o site da Cashme para iniciar a sua simulação. Então o nosso site é cashme.com.br. É muito importante que você veja que é o nosso site oficial, tá? Não coloque as suas informações em nenhum outro site que não tenha as informações oficiais da instituição financeira. Você vai clicar em Simule Agora e vai dar início a essa simulação. Então, nesse primeiro momento, o simulador vai pedir algumas informações para conseguir fazer o cálculo a respeito da sua parcela e prazo. A primeira coisa é o valor aproximado do seu imóvel. O nosso empréstimo é com garantia de imóvel e por isso que nós precisamos colocar essa informação, ok? Então, aqui eu vou colocar a informação de 250 mil, que é o valor mínimo que nós aceitamos aqui na Cashme quando falamos de imóvel. E quanto você precisa? Vou preencher aqui também 50 mil, que é o valor mínimo de crédito que nós conseguimos oferecer. Então, tendo essa informação, o simulador vai trazer uma pergunta: para quem é o crédito? Se é para você ou para a sua empresa? Aqui nesse caso, eu vou colocar para mim, que seria um crédito para a pessoa física. Agora, se você quer fazer um investimento no seu negócio e quem vai pagar por esse crédito, inclusive, é a sua empresa, aí você pode colocar que é um crédito para a sua empresa, ok? O valor do imóvel e o valor do crédito são informações muito importantes porque aqui nós trabalhamos com uma tabela de valor máximo de crédito que nós conseguimos liberar de acordo com o seu imóvel. Então, nós conseguimos liberar até 60% do valor do seu imóvel em crédito para você, de acordo com a categoria do seu imóvel, né? Se ele é um apartamento, se ele é uma casa e também de acordo com a sua renda. Então, por isso que é muito importante você fazer esse cálculo, inclusive, quando você for fazer a sua simulação. Qual o valor do seu imóvel e se o valor de crédito que você precisa estaria dentro dessa porcentagem, tá bom? Depois de preencher as informações, você vai clicar em Simular Agora. Nessa segunda tela, o simulador já vai trazer as informações que você tinha curiosidade. Então, vai trazer para você qual que seria o valor da sua primeira parcela, qual seria a taxa de juros. Aqui ele sempre traz a nossa taxa mínima, tá? Que é mediante a análise para a gente saber a sua taxa final. E também já vai trazer algumas informações que você pode movimentar se você quiser simular outros cenários. Então, aqui, por exemplo, nós temos a tabela Price e Saque, que são os sistemas de amortização utilizados pela Cashme. E se você tem dúvidas sobre isso, inclusive, tem vídeos aqui no canal da própria Cashme com as informações, tá bom? E aqui também temos o prazo de pagamento, que nós também podemos mudar, um prazo mais curto ou um prazo mais longo. E aí, nesse momento, o que você tem que pensar? Quanto de parcela eu quero pagar? Será que a minha preocupação maior é o meu prazo? Eu não quero ter um prazo muito longo de pagamento desse crédito? Então, com essas informações, você consegue chegar no cenário perfeito para você. Nesse caso aqui, eu vou selecionar a tabela Price. A tabela Price tem parcelas menores. Do início até o fim do contrato é uma parcela mais constante. Então, você não tem muitas surpresas. Claro que tem a incidência do indexador, né? Que aqui trabalhamos com o IPCA, se você escolher a modalidade pós-fixada, mas ela geralmente tem uma mesma média ali de valor. Já a tabela Saque começa com um valor mais alto e ao longo do contrato ela vai diminuindo. Então, para esse valor de 50 mil que eu estou colocando aqui que eu desejo, se eu selecionar a tabela
tabela Price e colocar um prazo de 168 meses, a minha parcela seria de R$ 1.033,45. E como eu falei, é uma parcela constante. Então, até o fim do contrato, seria essa média, né, com a incidência do indexador se for na pós-fixada. Agora, se eu selecionar a opção saque, nós temos aqui o valor da primeira parcela e o valor da última parcela. Então, nós já conseguimos ter uma ideia de quanto seria ali essa diferença ao longo do contrato, ok? Nós também podemos mudar o prazo. Então, se eu quiser mudar, por exemplo, na saque para um prazo de 144 meses, a primeira parcela seria de R$ 1.368,24 e a última de R$ 465,17. A taxa de juros aqui do site é sempre a taxa mínima que a Cash me oferece, então pode mudar de acordo com as suas análises se você prosseguir com essa simulação. Um ponto muito importante também é que na tabela saque, o nosso prazo vai até 240 meses, então você consegue ter um prazo mais alongado ainda. Na Price, o nosso prazo vai até 168 meses, então diminui um pouquinho. Então, definida qual seria a tabela Price ou saque e também fazendo aqui a mudança de prazo de acordo com a sua necessidade, você pode parar por aí ou você pode evoluir com a sua simulação. Uma dica: sempre que você for definir o valor da sua parcela, identifique se essa parcela está dentro de 30% do valor da sua renda. Isso faz com que você tenha uma noção se esse crédito ele é saudável para você e se de fato seria algo que te ajudaria. Inclusive, vai te ajudar na definição da tabela, se a Price seria mais interessante ou a saque, já que você conseguiria ter ali uma média de valor de parcela versus a renda que você possui. Falando sobre a modalidade pré e pós-fixada, a pós-fixada, como nós já falamos, tem a incidência do indexador, que é o IPCA, então a taxa mínima é de 1,48% nessa modalidade. Já a pré-fixada é uma taxa fixa, e aí ela vem numa taxa de 2,10%, já que não tem incidência de nenhum indexador, ok? Será essa taxa até o fim do seu contrato. Então, vamos supor que eu seja uma cliente que tem interesse na tabela saque, porque eu quero começar pagando uma parcela um pouquinho mais alta, porque lá no final eu quero ter uma parcela menor. Eu selecionei aqui o valor de 50 mil que eu já havia colocado, o prazo de 168 meses na tabela saque e escolhi a opção pós-fixada pelo IPCA. Aqui eu já tenho as informações da simulação, então já consegui matar a minha curiosidade. Agora, se eu tiver interesse de fato em prosseguir com essa simulação, eu posso dar andamento nos próximos passos. Então são 5 passos em que você vai preencher alguns dados para que um consultor entre em contato com você depois e prossiga com o seu atendimento. Se você quiser dar andamento, é só você clicar em solicitar crédito. Nessa etapa, serão solicitadas algumas informações adicionais, para que o consultor, quando receber a sua proposta, já saiba alguns dados e aí possa entrar em contato com você de uma maneira mais assertiva e confirmando essas informações, solicitando só dados extras para poder prosseguir com a análise da sua proposta, tá bom? A primeira informação são os dados do seu imóvel. Lembrando, a nossa modalidade é um crédito com garantia de imóvel, por isso que nós precisamos das informações dessa garantia. Então, vou colocar aqui alguns dados. O primeiro dado é o CEP. Quando a gente coloca essa informação, o próprio sistema já preenche as demais, ok? Então, aqui eu vou preencher com esse CEP. E aqui ele já coloca Rua Olimpíada, São Paulo, SP. Esse é o endereço do escritório da Cashme, então ele já puxou as informações corretamente. Aqui eu vou colocar o número. E se houver algum complemento, por exemplo, se você morar em algum apartamento, você pode colocar qual que é o número desse apartamento. Aqui ele também vai abrir uma caixa de seleção sobre o endereço, se é o endereço que você reside. Essa informação é importante porque se for o endereço que você reside e você evoluir, né, com o preenchimento dos dados, ele já vai puxar. Então simplifica também para você. Eu vou colocar que é o meu endereço atual. Aqui no tipo de imóvel eu vou selecionar que é um apartamento. Então, por mais que seja um imóvel comercial, que é o prédio da Cashme, nós estamos fingindo que um cliente está simulando. Então vamos colocar um imóvel aqui residencial de apartamento. O imóvel é próprio ou de outra pessoa? Porque essa informação é importante. Não tem problema se o imóvel for do seu irmão, se o imóvel for dos seus pais, enfim, de outra pessoa. Mas essa pessoa ela precisa estar ciente e precisa inclusive entrar na operação para assinar posteriormente, já que o imóvel dela está sendo dado como garantia. Isso não significa que essa pessoa vai pagar o crédito. Você é o pagador, você é o tomador desse crédito. Essa pessoa está entrando somente com a garantia, o que chamamos aqui de garantidor, ok? Então, se esse imóvel for de um terceiro, nós precisamos inclusive selecionar aqui qual que seria esse terceiro. Se é o pai ou a mãe, cônjuge, filho ou filha, ou se é até um amigo ou um sócio, se você for empresário, por exemplo. Aqui eu vou colocar que esse imóvel é próprio. A última pergunta é se o imóvel está quitado.
Essa informação é importante para nós entendermos se esse imóvel tem algum tipo de dívida ou não. Se ele tiver algum tipo de dívida, como um financiamento anterior, é importante que nós quitemos esse financiamento anterior. E para nós sabermos, inclusive, se esse valor dessa dívida entraria aqui na nossa operação, ou seja, se ele caberia aqui na operação, nós precisamos saber, se ele tem a dívida, e 2, qual o valor dessa dívida. Vou fazer uma simulação aqui para você. Vamos supor que você tenha um imóvel e você está solicitando o crédito de 50 mil, mas esse imóvel tem uma dívida com outra instituição no valor de 50 mil também. Logo, o valor do seu crédito total teria que ser de 100 mil, porque nós pagaríamos essa dívida e a diferença de crédito cairia na sua conta, que seriam os 50 mil livres para você utilizar da forma que você quiser. Então, por isso que é muito importante nós termos essa informação, para saber também se esse valor caberia ali dentro do valor do imóvel que você informou para a gente. Lembra que eu falei para você sobre a regrinha dos 60% do valor do seu imóvel em crédito? Então, é importante eu saber qual o valor da dívida, o valor que você precisa de crédito e se esses dois valores cabem ali dentro dessa porcentagem, tá bom? Nesse caso, eu vou selecionar que esse imóvel está sim quitado, tá? E vou clicar aqui em continuar. Nessa segunda tela, nós vamos pedir alguns dados de contato, então a gente quer te conhecer um pouquinho melhor. Então aqui eu preenchi um nome, um CPF, um e-mail e um celular. E agora eu vou evoluir aqui para a terceira página. Na página 3, então, vai pedir alguns dados de data de nascimento e estado civil. Nesse caso, coloquei aqui essa data de nascimento e no estado civil eu coloquei como casado. Vamos supor que você seja uma pessoa solteira, mas você convive em união estável com alguém e você tem inclusive a sua certidão de união estável. Nesse caso, nós também temos essa opção de união estável. Então você pode selecionar sim, porque aí depois nós vamos pedir a documentação necessária para a comprovação dessa união estável. A penúltima etapa, que é a etapa 4, vai pedir informações sobre a sua renda. Então lembra que falamos lá no comecinho da simulação da importância de você saber direitinho se essa parcela caberia na sua renda? Agora nós vamos perguntar a sua renda e o nosso sistema inclusive vai cruzar esses dados para entender se a renda está adequada para o prazo e valor de parcela que você selecionou. Então é importante ficar atento nesse ponto, tá? Então aqui eu vou preencher uma renda também, que seria 5 mil, e a principal fonte de renda. Nesse caso é para você preencher qual que é a sua profissão, o que te traz ali essa renda, né? Então, se você é assalariado, trabalha em uma empresa, você seleciona essa opção. Agora, se você é um empresário, tem a sua própria empresa, você seleciona essa. E assim por diante. Se você for autônomo, né, prestar serviços ali informais, você pode colocar também essa informação, tá bom? Nesse caso, eu vou selecionar que eu sou assalariada. É importante a gente preencher corretamente essa informação, porque depois nós vamos pedir documentações que comprovem essa renda que você informou, inclusive qual que é a principal fonte de renda. Então, se você colocou que você é um assalariado, por exemplo, você vai ter que apresentar comprovantes da empresa informando qual foi a renda que você recebeu mês a mês. Vou clicar em continuar e aí vamos para a última etapa, que é sobre o crédito. Essa informação é essencial para nós entendermos como vamos te ajudar. Então, a nossa operação, ela é sempre voltada para a sua necessidade. O nosso contato tem o objetivo de entender se nós conseguimos te ajudar. Aqui na Cashme a gente não faz o crédito pelo crédito, e sim pensando em oferecer uma solução assertiva para você. Então, aqui eu vou selecionar que eu tenho interesse em pagamento de dívidas, mas poderiam ser outros motivos, como investimento, capital de giro, reforma da casa, enfim. Se eu selecionar também aqui a opção outro, por exemplo, eu quero quitar um casamento, eu posso colocar essa opção e descrever esse motivo, colocar aqui de repente que eu quero pagar o meu casamento em 2024. Assim, quando essa proposta for finalizada, nós vamos entender qual que é o seu objetivo e vamos atender você pensando nesse objetivo. Feito isso, agora vamos finalizar essa simulação. Então aqui no finalzinho da página nós temos a informação sobre a autorização Bacen. O que seria isso? A autorização Bacen nada mais é do que a autorização à consulta dos seus dados no Banco Central. Então, isso é muito importante para que nós consigamos entender de fato a sua situação financeira, como está o seu comprometimento de renda, como está a sua saúde financeira no mercado e, enfim, possamos oferecer para você a melhor solução possível. Então, autorizando, nós podemos prosseguir com o seu atendimento. Agora, é só enviar a sua proposta. Um ponto muito importante sobre a autorização Bacen. Essa solicitação é feita por todas as instituições financeiras que são regulamentadas pelo Banco Central. Então, você vai verificar que todas as instituições em que você for fazer uma simulação e forem instituições sérias, elas vão solicitar essa informação para você e essa autorização. Por isso, é muito importante que você autorize, ok?
ok? Depois que você conclui a sua simulação, agora entramos nessa página, que é Conheça os próximos passos da sua simulação. Nós vamos te trazer uma prévia sobre o caminho que sua proposta irá percorrer aqui dentro da Cashme, ok? Então você fez a sua simulação e você vai receber o contato da Cashme. Então o consultor vai entrar em contato com você para entender um pouquinho melhor ali a sua necessidade, te orientar sobre os próximos passos e, dando tudo certo, o recebimento do seu recurso no futuro. Aqui você pode enviar, inclusive, alguns documentos para agilizar a nossa análise, tá? Se você for fazer algum envio de documentação, é importante que sejam documentos legíveis, o mais legível possível e sem cortar nenhum dado importante. Então isso vai simplificar para que o consultor consiga já visualizar suas informações e tenha um atendimento ainda mais rápido. Alguns documentos que você pode antecipar: documento pessoal, CPF, RG ou CNH, comprovante de residência, que é do endereço que você reside e não o endereço da garantia. Então, se você reside em um imóvel, mas você está colocando outro como garantia, aqui o comprovante de residência é do imóvel que você mora, tá? Não é do imóvel que entra como garantia na operação. Comprovante de renda, então, como nós falamos, se você selecionou que você é assalariado, você vai enviar o seu holerite ou contra-cheque. Agora, se você é um profissional liberal, um autônomo, um empresário, você vai enviar o seu extrato bancário. E a matrícula do imóvel, que é um documento muito importante. Essa matrícula do imóvel traz todas as informações do imóvel desde quando ele surgiu. Então, nós brincamos aqui que a certidão de nascimento do imóvel, né, vai trazer todas as informações dele. Isso é essencial, porque a alienação fiduciária é feita nesse documento. Por isso, nós precisamos entender se esse documento está em dia com todas as informações atualizadas. Mas, se você tiver uma versão da sua matrícula que não é atualizada, não tem nenhum problema. Pode enviar pra gente também, que nós internamente conseguimos pegar a versão mais atualizada possível com o cartório responsável dessa matrícula, tá bom? Então, se você enviou alguma informação ou não, você vai clicar aqui em concluir e pronto, você finalizou a sua simulação e agora a sua simulação vira uma proposta e vai seguir para o atendimento de um consultor que vai entrar em contato com você em até 2 dias úteis. Ficou interessado em saber quanto seria o valor de uma parcela, qual seria o valor de crédito que você conseguiria aqui na Cashme com base no valor do seu imóvel? Então pode simular com a gente. E se você inclusive tiver interesse em dar andamento com essa simulação e ser um cliente Cashme, é só você seguir com os demais passos que um consultor vai entrar em contato com você. Então é isso, eu espero que eu tenha te ajudado e se tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Obrigada e até a próxima!